princípio, que é o Verbo que se fez carne, o Verbo estava com Deus e veio e habitou entre nós, e o Verbo era Deus. Eu sou a pastora Ana Cristina, mãe do precioso evangelista Távio. Para mim, digo agora na totalidade das minhas palavras, é uma alegria estar aqui com vocês. O arrebatamento a qualquer momento vai acontecer, ou a morte a qualquer momento pode nos encontrar, mas o importante é que nós estejamos em vida, que estejamos vivos em Cristo Jesus, amém? O nosso amado evangelista vai trazer uma mensagem, eu não vou me alongar as minhas palavras, né? E eu já vou estar passando para ele poder estar trazendo esta mensagem, porque não vamos atrasar os amados, logo mais vocês terão visita. Esse é um dia alegre, né? Onde a família vem tão cheia de expectativa, onde os familiares vêm para encontrar os rostinhos que outrora estavam assim, tendo tanta aversão dos seus próprios queridos familiares, porque há uma prisão, há um aprisionamento tão grande no mundo das drogas, mas que eles possam ter vocês de volta, assim, todo tempo, que não sejam mais separados de suas famílias, por conta, né, dos vícios que têm trago tanto mal, que têm prejudicado tanto. E eu creio que o Senhor, eu tenho a certeza que o Senhor tem, pode e quer realizar uma linda obra na vida dos amados. E aqueles que foram sensíveis à voz do Espírito Santo não vão perder aquele que o Senhor conquistou na cruz. Amém? Eu passo a mão para o amado evangelista Carlos, muito obrigado. Vamos aguardar ali mais pouquinho. Então, enquanto nós aguardamos, deixa eu louvando o hino da harpa cristã aqui. Um hino muito conhecido, é o número 15, que diz assim: era um pecador, andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, por seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo e canto e celeste luz. Cristo breve no céu descerá, e consigo então me levará. A palavra santa veio morar, gozo pra no céu entrar, a luz. Ora vem, Senhor Jesus, que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá, e consigo então me levar. Glória, aleluia. Podemos dar isso por causa do tempo, senão não vai dar tempo para os amados. Glória a Deus, cumprimentos em nossa oração. Eu queria fazer uma rápida oração aqui. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos, Senhor amado, a Ti, o Teu perdão, Senhor amado, para com os nossos pecados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor amado, nos ajude neste momento a nos prepararmos para a vinda eterna do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos perdoe, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ilumine, Senhor amado, a nossa mente para que nós venhamos entender esta palavra. No mais poderoso nome de Jesus Cristo, nós convocamos o Senhor para estar em nosso meio. Amém. Amado, vou ser bem rápido, eu quero ler aqui um livro de Lucas. Livro de Lucas, capítulo 15, versículo 11. Eu trouxe essa mensagem aqui na casa de recuperação, acreditar lá no Redentor das Renas. Livro de Lucas, capítulo 11. Capítulo 15, versículo 11, diz assim, todos estão vendo aí? Eu vou começar aqui primeiro. Antes de eu ir para uma casa de recuperação, antigamente,
antes de ser convertido, eu tinha tudo dentro de casa. Como vocês estão vendo aqui na imagem, aqui eu tinha a minha família, eu tinha a palavra de Deus, eu tinha a oportunidade de viver em comunhão com a minha família. Quantos aqui vão receber visita hoje? A sua família está te esperando lá fora, esperando você transformar e voltar para a casa do Senhor. Esta é a oportunidade que eu falei muitas vezes em reconhecer e dar valor. Eu estava do lado da minha família, em casa, eu tinha tudo, eu tinha comida, não me faltava nada. Mas mesmo assim, todos estão vendo aqui na televisão, mas mesmo assim eu preferia ir às ruas e desfazer o que eu estava ganhando dentro de casa. Eu tinha a oportunidade de servir a Deus, eu era amado, eu tinha o conforto dentro da minha casa, mas eu preferia ir para as ruas, usar drogas e pecar diante de Deus. E capítulo 15 de Lucas, versículo 11. Todo mundo conhece essa mensagem, o filho pródigo, não é? Eu quis trazer ela porque fala de mim, do meu testemunho lá atrás, antes de eu ser convertido. E Jesus disse ainda: um homem tinha 2 filhos. Certo dia o mais moço disse ao pai: quero que o Senhor me dê agora a minha parte da herança. E o pai repartiu os bens entre os 2. O que isso aqui significa? O Senhor está dando uma oportunidade aqui para nós, a herança, o sangue de Jesus, para perdoar o pecado de cada um, para cancelar o pecado, para te fazer um homem limpo, puro e novo diante da presença do Senhor. Então, esta herança, como nós estamos vendo aqui, falando em parábolas, era a herança que eu estava desperdiçando, a casa de Deus, a minha casa, a comunhão com a minha família, eu estava desperdiçando e eu ia para as ruas. Cada vez mais eu me aprofundava. E o que aconteceu? Poucos dias depois, o filho mais moço perguntou. O filho mais moço ajuntou tudo que era seu e partiu para um país que ficava muito longe. Ou seja, eu estava longe, eu parti de casa, eu vivia nas ruas, eu acordava de manhã. Por muitas vezes eu não ia nem para almoçar. E eu estava lá, caído em drogas. Eu peguei essa herança, que é o sangue de Jesus, que é a oportunidade de estar dentro da casa de Deus, ser um cristão verdadeiro, e eu fui para longe. Todos estão acompanhando aqui, né? E eu fui para longe ali, eu vivi uma vida cheia de pecado, eu desperdicei tudo que eu tinha. Ou seja, eu comecei mais ou menos ali com uns 13 a 14 anos a aprontar, eu tenho 33 anos, e eu fui parar de aprontar com uns 22, 24 anos. Aprontar assim em um certo nível, porque quando eu tinha 22 anos eu ainda roubava, usava drogas, eu estava nas ruas. Quem aqui mora na Samambaia? Já morou? Eu vivia na Samambaia nessa época que eu estava num ápice assim, mais alto, dando mais trabalho, foragido da justiça, prestes a ser preso, e eu estava desperdiçando tudo que eu tinha e vivia uma vida cheia de pecado. Versículo 14. O rapaz já havia gastado tudo quanto houve. O rapaz já havia gastado tudo. Quando houve uma grande fome naquele país e começou a passar necessidade. Ou seja, eu estava nas ruas, aprisionado nas drogas, passando necessidade e desperdiçando tudo que eu tinha. Toda aquela chance, a herança, o sangue de Jesus, o sacrifício de Jesus por mim e por você, eu não estava dando valor. Lá eu estava nas ruas, nas festas, nas drogas, bebidas, crime, prostituição. Esta é a caminhada que o filho pródigo ele estava caminhando. Antes de nós entrar aqui na casa de recuperação, esta era a caminhada que eu estava tendo. Antes de ir a uma casa de recuperação, antes de me converter. Este é o verdadeiro significado da palavra. E no versículo 15 vai dizer: então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Ou seja, tu está lá no mundo, e se tu pedir ajuda para alguém que é do mundo, eles vão te oferecer o quê? Nada. Quem não está firme com Deus lá no mundo não vai poder te ajudar. Enquanto a gente não reconhecer os nossos pecados, voltar nos nossos caminhos, nós não vamos ter o auxílio de Deus. Então procurou um dos moradores daquela terra e pediu ajuda. Este o mandou para a sua fazenda a fim de tratar dos porcos, ou seja, não vai ter dignidade nenhuma. Eles não vão nos respeitar, você não vai ter conceito nenhum. Você vai ser, como é que diz?
Você vai ser desbaratinado, você não vai ter conceito, ninguém vai dar valor porque você não está respondendo à palavra de Deus, não está querendo se esforçar para receber esta herança e começar a dar valor. Versículo 16, ali com fome, ele tinha vontade de comer o que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ou seja, a fome era tanta espiritualmente que ele não tinha um auxílio ali de Deus, ele não tinha como receber, porque ele estava no mundo e não tinha ninguém para ajudar ele. Nesta caminhada estreita que nós temos aqui, nós temos a oportunidade de estar aqui na casa do Senhor e receber essa palavra. Versículo 17, caindo em si, ele pensou: quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra e eu estou aqui morrendo de fome. Agora aqui, ele estava nas trevas, ele estava caído, ele estava rolando na lama, na sujeira com os porcos, mas ele começou a pensar, ele começou a orar, ele começou a reconhecer, e ele disse, caindo em si, ou seja, ele caiu em si, o Senhor teve misericórdia dele, ele abriu os olhos. Não, eu preciso de uma casa de recuperação, eu preciso mudar de vida, eu preciso parar, porque senão eu vou parar na cadeia, eu vou morrer. O algo pior pode acontecer. Quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? Então ele reconheceu que os trabalhadores, que os cristãos, que aquele povo da casa de Deus tinha um alimento espiritual de sobra para a vida dele. Então ele começou a reconhecer. Aqui entra o que aconteceu comigo quando eu estava preso, quando eu orei para Deus me tirar da cadeia e me fazer um novo homem. Eu caí em si e pensei, meu Deus, lá na casa é verdade. A minha mãe, o pastor, eles têm um alimento espiritual de sobra que vai me fazer fortificar na palavra de Deus, na presença de Deus. Então aqui ele começou a pensar, ele começou a receber do Senhor e a graça e a misericórdia, e ele está orando agora. Versículo 18. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço mais ser chamado de seu filho. Ou seja, aqui ele reconheceu que o caminho que ele estava caminhando, ele não era filho de Deus, ele não estava agradando a Deus, mas ele disse, ele declarou aqui que ele ia voltar para a casa do pai. Ele reconheceu Jesus e ele quer Jesus na vida dele. É assim que está acontecendo hoje na vida de cada um de vocês que estão prestando atenção nessa palavra, estão se esforçando em receber Jesus Cristo, em voltar verdadeiramente para a casa do Pai e dizer, pai, pequei contra Deus, contra o Senhor. Agora ele reconheceu tudo aquilo de errado que ele estava fazendo, ele confessou aqui, ele fez uma oração ao Pai e ele confessou o pecado dele. Vocês lembram do ladrão da cruz? Ele confessou o pecado dele, ele reconheceu Jesus. E Jesus falou que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, se a gente ter esse comportamento aqui, reconhecendo os nossos pecados e voltar, dar o primeiro passo, porque, irmãos, enquanto eu não dei o primeiro passo, a minha vida não mudou. Eu achava que eu ia para a igreja, eu falava bem assim, todos vocês já falaram assim, eu vou para a casa de Deus, mas eu não quero brincar. Eu vou ficar assim ainda porque eu não quero brincar, eu vou de uma vez. Isso é mentira do diabo. Não tem como a gente virar um santo de uma vez, de uma hora para outra e ir para a casa de Deus. Você tem que dar o primeiro passo. Aqui ele estava caído, rolando na lama do pecado com os porcos, mas ele reconheceu, ele deu o primeiro passo, ele voltou atrás, foi para a casa de recuperação. Hoje nós estamos aqui recebendo essa oportunidade. Amém? Quem pode dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Então eu vou continuar aqui para nós entender melhor. Vou voltar para a casa do meu pai e dizer, pai, pequei contra Deus e contra o Senhor e não mereço ser chamado seu filho. Me aceite como um dos seus trabalhadores. Agora que ele reconheceu, ele agora pediu, Senhor, me recebe. Eu te recebo no meu coração. Eu me arrependo e quero ser um dos teus filhos. Eu quero ser um servo do Senhor. Então saiu dali e voltou para casa. Deixa eu voltar aqui. Então, Lucas 15, 20. Então saiu dali e voltou para a casa do pai. Quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai avistou e com muita alegria teve pena do filho e correu e o beijou e o abraçou. Deus, o próprio Senhor, está mostrando carinho aqui, a graça e o amor dele na vida de cada um. Ele está esperando você voltar e ele vai estar com os braços abertos para você. Não importa o que a gente fez ontem,
Não importa o que a gente fez hoje, não importa a nossa conduta errada. Lucas 15, 21. E o filho disse, Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado de seu filho. Lucas 15, 22. Mas o pai ordenou aos empregados. Não é essa, né? Mas o pai ordenou aos empregados: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos seus pés. Esse comportamento aqui é de um cristão que ele aceitou a palavra, ele reconheceu os pecados e agora ele está caminhando um caminho estreito. Por isso que eu coloquei aqui Apocalipse 19:8. Apocalipse 19:8 significa a sua conduta, as suas obras, o que você deixou de fazer e está fazendo para Deus agora. Significa a sua justiça, as obras dos justos. Linho finíssimo foi dado para aqueles que permanecem em justiça. Livro de Apocalipse 19:8. O Pai disse, lá mostra que o Senhor mesmo ele vai entregar vestes espirituais na vida de cada um aqui. Essas vestes são as suas obras, o linho fino, puro e resplandecente, as obras diante de Deus, os seus atos. Por isso que nós devemos lutar para que Satanás não manche as nossas vestes, não tome, não roube a nossa coroa. Lucas 15, 23. Também tragam e matem o bezerro gordo. Vamos começar a festejar, porque este meu filho estava morto e viveu de novo. Estava perdido e foi achado. E começaram a festa. A partir do momento que uma alma aceita Jesus, ela se converte novamente. A festa nos céus. Lucas 15, versículo 7. Alguém pode abrir aí e ler por gentileza? Livro de Lucas, capítulo 5, versículo 7. É 15, 7. Lucas 15, 7. Eu vou repetir aqui, ó. Também tragam e matem o bezerro gordo. Agora o filho ele voltou, ele virou nova criatura, ele foi nascido de novo, ele recebeu o perdão de Deus. E agora o que acontece nos céus? Eles começam uma festa por causa de você que estava morto e viveu de novo. Agora verdadeiramente nós estamos vivendo, nós estávamos mortos. Estava perdido e foi achado, ou seja, eu estava perdido nas drogas, no mundo, no tráfico, e agora eu fui achado, o Senhor me achou e começaram a festa. Lucas 15, 7. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Glória a Deus. Então, a mensagem aqui de hoje é o arrependimento. Aleluia. Se você se arrepender e dar o primeiro passo, você vai viver de novo e vai ter festa no céu. O Senhor mesmo vai te reconhecer. Lucas 15, 25. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando ele voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e o barulho da dança. Então chamou o empregado e perguntou: o que é que está acontecendo? O empregado respondeu, Lucas 15, 27. O empregado respondeu: o seu irmão voltou para casa vivo e com saúde. Por isso o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho ficou zangado e não quis entrar. Então o pai veio para fora e insistiu com ele para que entrasse. Mas ele respondeu: faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedeci a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Aqui, quando você está no caminho de Deus, a palavra de Deus diz que o caminho é estreito e apertado, não é? Então, você vai ter que enfrentar pessoas, você vai ter que enfrentar o inimigo, porque eles vão ficar zangados com a nossa vida. Muitos vão tentar atrapalhar. Quando eu saí de uma casa de recuperação, eu tinha brigado lá com um coordenador, porque ele queria botar eu para trabalhar, mas eu percebi que o errado era ele. Eu estava ali para receber ordens e andar no caminho estreito de Deus. Então eu perdi a minha oportunidade naquele dia, fiquei 3 meses só. Quem conhece aqui a casa de recuperação
Como é que é o nome? Rei. Não, aquela lá da Ceilândia. Renovando a vida. A Rave. É Rave, renovando a vida. Então eu não perdi a minha oportunidade. Eu nunca mais esqueci daquele lugar. Porque ali eu conversava com Deus, eu orava, eu me arrependia. E eu tive ali uma comunhão espiritual, mas ela foi perdida. E para mim se conectar com o Espírito Santo de novo demorou muito. Eu tive que sofrer muito e passar por aqui. Muitos vão tentar atrapalhar, mas nós devemos orar pelo próximo, não carregar mágoas e sempre andar no Espírito orando pelo nosso próximo e cometendo os atos justos dos santos. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, vai dizer: busquem a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá o Senhor. Então, nós devemos ter paz, suportar, amar o próximo, não carregar mágoas, para que nós não venhamos cair. Isso são as lutas que o Senhor nos faz passar. Então, para finalizar aqui, Lucas 15, 30 ao 32. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo. Aqui era o pai, explicando para aquela pessoa que ficou zangada com o filho, que voltou, estava perdido e agora viveu de novo. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta. E o Senhor manda matar o bezerro ouro. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, e tudo o que é meu é seu. Mas era preciso fazer esta festa para mostrar a nossa alegria, pois este seu irmão estava morto e viveu de novo, estava perdido e foi achado. Aqui estou eu, recebendo essa oportunidade da herança lá atrás, que eu não dei valor. Saiba muito bem que tem gente orando por vocês, estão esperando vocês voltar para casa transformados. Não pensem em sair daqui sem estar transformado com Jesus. Não adianta. É muito sério compartilhar fora. Se aqui dentro é difícil, lá fora é mais difícil ainda. Então eu quero aproveitar aqui a oportunidade para a pastora Ana Cristina, para ela terminar aqui. Eu agradeço muito a oportunidade de uma outra hora eu ver com tempo mais. Aleluia, louvamos o Senhor Jesus Cristo nesta manhã, que Ele nos dá esta oportunidade. Amados e queridos irmãos, existe uma certa urgência na nossa preparação. Escutem as minhas palavras. Existe uma urgência na nossa preparação. Todas as profecias bíblicas estão se cumprindo à vista de cada um de nós. Capítulo 24 do Evangelho de Mateus, ele diz: quando os discípulos perguntaram quando serão estas coisas e qual será o sinal da tua vinda no fim dos tempos, o nosso amado evangelista Thaleson trouxe uma palavra de arrependimento, uma palavra que o Senhor Jesus Cristo espera que cada um de nós venhamos cumprir, venhamos nos arrepender, porque, meus amados, os sinais estão aí. A resposta de Jesus para os discípulos foi essa: cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome e dirão: eu sou Cristo. Enganarão a muitos. E isso está acontecendo nos dias de hoje. Então peça o Espírito Santo discernimento, porque logo em seguida ele fala: ouvireis de guerras, terremotos, fomes, vírus. Quem já viu algum vírus aí acontecendo nos dias de hoje? Tá ou não tá? Aconteceu ou não aconteceu? Covid. Terremoto. Alguém viu o terremoto da Venezuela? Foi terrível, não foi? Se estima que mais de 50 mil pessoas já morreram. 50 mil pessoas é muita gente. Os prédios vieram achatando um em cima do outro, igual um sanduíche. Então, amados, sejam sábios. Olhem para estas coisas e reserve a eternidade com Deus pelo sangue de Jesus, por meio do arrependimento. A Bíblia diz: confessai os vossos pecados. Aquele que confessa e se arrepende alcança. Jesus Cristo disse que não veio para os sãos. Ele não veio para os justos. Por quê? Não tem nenhum justo por sua própria força. Ele veio para mim, para você, pecadores natos, do DNA de Adão. Então, amados, eu vou fazer uma oração agora, vamos colocar de pé. E eu quero também que vocês gravem na memória de vocês
esse canal, Dr. David Orr. Ou se vocês também que ficar mais fácil, A Porta do Céu. Gravem este site, A Porta do Céu, A Porta do Céu, A Porta do Céu. Entrem nesse site para que vocês também recebam palavra verdadeira e genuína que possa fazer uma grande transformação na vida de vocês. A Porta do Céu. Não se esqueçam deste nome. A Porta do Céu. Aleluia. Oremos ao Senhor. Querido e amado Pai da eternidade, Deus das luzes, Deus de misericórdia, que tem nos suportado até aqui, Tu que criaste todas as coisas, estendeste os luminares no céu, Tu, Senhor amado, que colocaste a atmosfera na terra, meu Pai querido, e tem mantido o equilíbrio dos grandes cosmos, dos grandes planetas, Pai. E mesmo assim, Senhor, Tu tendo tanto poder, Tu te importas conosco. Senhor, nós louvamos o Teu santo nome, Senhor Deus, porque Tu tendo todo o poder, Tu não nos extirpou da face da terra, mas aguarda, Senhor Deus, os nossos corações convertidos, Senhor amado, remidos pelo sangue de Jesus. Senhor, eu rogo agora, meu Pai querido e amado, por cada alma, Senhor, que se encontra aqui, para que o poderoso sangue de Jesus possa lavar, Senhor, e preparar para a Tua gloriosa vinda. Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai. Ajuda-nos nesta caminhada, Senhor, porque nós não queremos perder o grande dia da Tua vinda e estar contigo pela eternidade, Pai. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amados, repitam todos comigo esta oração. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nesta manhã. Eu ouvi. E perto está a Tua vinda. Eu ainda não estou preparado. Mas tenha misericórdia de mim. Me lava com o sangue de Jesus. Porque eu reconheço. Que sou pecador. Mas eu também reconheço. Que Tu vieste. Para me salvar. Por isso eu te peço. Escreva o meu nome no livro da vida. E implanta em mim a santidade. Por meio do Teu Santo Espírito. Porque hoje eu reconheço que Tu és o Senhor. E meu Salvador. Hoje eu confesso diante dos homens e diante de Ti, que eu nasci de novo, no poderoso nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, no mais poderoso nome de Jesus. Amém. Amada, já passar um vídeo muito rápido, viu? E os amados que desejarem oração, nós estamos à disposição dos preciosos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. As dores de parto já estão no ar. E Jesus disse: haverão guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. No último dia sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão amantes de si mesmos. Pecado cruel, Filho de Deus. Fujam do pecado, esmagou o Filho de Deus. Sejam santos, sejam justos. O melhor que era Jesus de Nazaré. Ele não pode vencer o reino de Deus. Eu não sei de que lado dessa divisão você
saiam e comecem a evangelizar a vida do Messias. E diga para eles que o juízo de Deus está vindo contra o pecado. Caso contrário, o sangue deles estará sobre a sua cabeça.